Muito bem, irmãos, nós vamos dar seguimento, né, ao estudo de soteriologia, doutrina da salvação. Nessa manhã nós vamos estar vendo sobre a justificação. Então convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Romanos, capítulo 3, e à medida que os irmãos forem encontrando aí, se coloquem de pé, e nós vamos estar fazendo a leitura de Romanos 3, verso 21 a 31. Romanos 3, 21 a 31, diz assim: Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a vanglória? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Vamos orar. Santíssimo Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor já nos deu aqui de louvar o teu santo nome, ó Pai, bendizer a tua majestade. E nós agora, ó Pai, queremos dizer ao Senhor, ó Pai, que o Senhor fale aos nossos corações por intermédio, ó Pai, do estudo da tua palavra. Usa, Senhor, esse miserável servo que sou nas tuas mãos para a glória, ó Pai, de teu santo e maravilhoso nome. Ó Pai, abençoa também a cada um dos amados irmãos que aqui estão. O Senhor possa, ó Pai, suprir a necessidade de cada um, o Senhor as conhece. E que o Senhor supra, ó Pai, segundo a tua santa vontade. Também, ó Pai, o Senhor continue abençoando aqueles também que estão enfermos, colocando suas mãos sobre eles, dispensando sobre eles, ó Pai, do teu favor. E nós pedimos também ao Senhor, ó Pai, que o Senhor também esteja animando, revigorando as forças, ó Pai, daqueles as quais estão necessitando também para continuar na caminhada com o Senhor. Ó Pai, nós te pedimos, no nome santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Podeis sentar, irmãos? Muito bem, a justificação, né? No livro de Romanos é um livro bem doutrinário nessa questão, principalmente da salvação, né? E se nós pegarmos aí o anterior aí, texto anterior a esses que nós lemos, nós vamos ver que Paulo, né, ele está mostrando justamente ao povo ali, aos irmãos ali em Roma, o quanto o homem estava numa condição ruim diante de Deus. Que o pecado qual Adão, né, e Eva haviam praticado no Éden, não foi apenas um arranhão, mas foi algo que realmente os feriu a raça humana e feriu profundamente, né, de forma que o homem já não tinha mais a presença de Deus na sua vida, ele estava destituído, estava separado, estava agora inclusive condenado ao inferno por conta da decisão a qual ele tomou. E aí então, Paulo aqui, ele fala para a gente, começa falando aqui no versículo 21, sobre a questão da justificação. E basicamente ele trata sobre que a justificação é uma obra, é um ato exclusivo de Deus nas nossas vidas. Amém, irmãos? Então, algumas palavras, né, que para a gente, de repente, fica meio estranho sobre essa questão de justificação. Talvez até alguns não consigam nem explicar. Se eu aqui, de repente, perguntar, alguns talvez não vão conseguir explicar corretamente o que é esta questão da justificação, mas nós vamos tentar, né, esclarecer nessa manhã aqui, com a ajuda, né, do nosso Deus, esse texto também na palavra de Deus, né? Então nós vamos ver primeiramente, irmãos, a questão, né, da justificação. A gente precisa entender que justificação, ela é uma declaração, ela não é uma obra a qual nós fazemos, por isso que Paulo vai dizer aqui para nós durante todo o tempo, né, que a justificação ela é um ato exclusivo de Deus, e é uma declaração qual Deus faz.
Eu sei que dentro dessa questão da justificação, às vezes há uma confusão, porque a gente acha que a justificação ela vem através de nós mesmos, através da santificação. E nós vamos ver, inclusive, que há grupos, né, no mundo aí que fazem uma confusão tamanha com respeito à santificação e justificação. Mas a gente não pode, né, de maneira nenhuma, fazer esse tipo de confusão. E aqueles que fazem essa confusão, eles acham que são justificados através das suas obras. E esse é o grande problema, né, porque acham que vão ser justificados através da santidade a qual eles vivem. E não é assim, né? Então a justificação, a natureza dela, né, da justificação, a justificação é um ato divino e não uma obra humana. Acontece no céu e não na terra. É um ato e não um processo. É feito fora de nós, no tribunal de Deus, e não dentro de nós, em nossos corações, né? Então, a justificação, a ideia de ser justo, quando nós falamos sobre esta ideia de ser justo, aqueles que pensam que ser justo é a questão de nós nunca pecarmos mais, e não é essa a realidade, né? Nós sabemos muito bem disso. Quantos aqui são salvos? Levanta a mão. Continua com a mão levantada aí aqueles que não pecam. Então veja aí que não tem ninguém, né, que não peca. Então mesmo sendo nós justificados, sendo nós salvos em Cristo Jesus, ainda por conta desta natureza, né, pecaminosa, a qual nós ainda possuímos no nosso corpo, nós ainda cometemos pecado. Então veja que a justificação não quer dizer ser justo, né? Não quer dizer que você não tenha mais pecado algum. Não é isso que quer dizer. Mas o ser justo, então, como nós dissemos aqui, é uma declaração feita pelo próprio Deus. É um ato, né, forense. É quando no júri, né, aqui neste mundo, o juiz bate o martelo, né, inocentando alguém. Esta é a ideia. E a gente até já explicou, né, a respeito da nossa justiça. Os irmãos sabem, a pessoa ela pode ser julgada uma vez, ela recorre em segunda instância, ela recorre em terceira instância. Quando chega a terceira instância, não há mais aonde recorrer. Então, se na terceira instância, de repente essa pessoa foi julgada anteriormente por 2 juízes, os 2 juízes que a julgaram antecipadamente a condenaram, na terceira instância, aquela pessoa ali, ela sendo julgada por esse terceiro juiz, que é o último, né, nível da justiça brasileira, e se este juiz a declarar inocente, não importa o que os outros falaram para trás, ela vai sair inocente, e não há mais recurso, então não tem mais o que se fazer. Então é um ato mesmo, a justificação é este ato de Deus no tribunal, né, lá no céu, ele declara todos aqueles que entregam a sua vida ao Senhor Jesus Cristo sendo justo. Amém, irmãos? Sendo justificados, nós somos justificados. Agora com uma diferença muito grande, porque no tribunal, no júri, né, terreno, pode haver aí um grande erro, a grande falha do juiz ser ali ou mal intencionado, ou de repente, né, levado por provas que não são provas fiéis, provas realmente concretas ali, ele pode ser levado por isso e a inocentar, inclusive, um criminoso. Já no tribunal, né, no céu, Deus não faz isso, né? Deus, ele justifica e não há uma justificação ali sem que haja algo demonstrando a própria justiça de Deus. E foi até o que nós falamos na semana passada, né? Sobre aquele juiz que de repente ele olha para alguém que é culpado e de repente olha para aquela pessoa e fala assim, não, mas eu vou inocentar porque eu fiquei com dó da pessoa. E ele então bate o martelo inocentando aquela pessoa. Ele é um juiz justo? Não é, nós vimos isso, né? Semana passada, ele não é um juiz justo. Porque ele, sabendo do pecado, ou seja, do erro que a pessoa cometeu diante da lei, dele ter ali defraudado, né, alguém, matado alguém, ele então, mesmo assim, o inocenta, sem praticar sobre ele a justiça. Já na justificação de Deus, nós vimos já a semana passada um pouco sobre isso, na justificação que Deus nos dá, ele faz completamente diferente. Ele nos justifica, mas os nossos pecados, esses já foram sentenciados ou penalizados, né, na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então veja que é um ato justo, porque aquilo que nós iríamos sofrer, alguém pagou essa pena por nós. E nós sabemos muito bem quem pagou, que foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Morrendo naquela cruz, vertendo ali todo o seu sangue por nós. Então não há um ato que seja injusto, ou seja, a pessoa não ficou sem pagar, mas alguém, né, tomou o lugar e pagou ali pelos nossos pecados. Então a justificação é isso, é um ato, né? Deus batendo o martelo, dizendo, ó, você está sendo justificado, não pela sua justiça, não pelas suas obras, mas pelas obras do meu Filho, o nosso Senhor, né, e Salvador Jesus Cristo. Pelas obras dele é que nós somos, então, justificados.
Então, a natureza da justificação. A justificação é a manifestação desta justiça divina. O próprio Deus deixando o seu lar, deixando sua glória, vindo neste mundo, morrendo por nós. E assim nós somos justificados por este ato. Justificado justamente pelo que ele fez por nós. Olha aí o que Paulo diz no verso 21, né? Ele diz assim, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de quem? A justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Veja que não é a nossa justiça. A justiça de Deus foi manifestada. Deus, então, através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? Ele fez ali justiça por nós naquela cruz. Então, a justiça de Deus é contrária à lei, né? Mas também é testemunhada pela lei. A ideia, nós já até falamos um pouco sobre isso, os irmãos sabem, né, também sobre isso, que é a questão de que a lei, qual era a finalidade da lei na vida do homem? A finalidade da lei na vida do homem era mostrar que o homem era pecador. Que o homem, né, é pecador, melhor dizendo. Que o homem é condenável diante da presença de Deus. Que o homem não consegue cumprir a justiça de Deus. Ou seja, aquilo que Deus colocou como sendo, né, o objetivo, o alvo ali para que o homem alcançasse, isso jamais o homem iria alcançar. Mas Deus colocou isso justamente para mostrar para o homem quão miserável ele é. E por isso, então, ele precisaria de quem? De Jesus. Então, o que a lei faz conosco, né, nós vimos isso já, né, também, falando sobre a substituição ali, nós falamos um pouco sobre isso. O que a lei faz conosco é mostrar o quão contaminados nós estamos, que nós somos condenados mesmo ao inferno, quão triste é a nossa situação sem Deus, sem Cristo, e então a lei nos pega pela mão e nos leva até Cristo. Os irmãos se lembram, nós falamos sobre essa questão também, lá do sacrifício, né, de bodes e ovelhas, que tudo aquilo ali tipificava o Cordeiro Universal, que viria depois para morrer pelos nossos pecados. Amém, irmãos? Então era só nos levando, nos conduzindo a Cristo. A lei só fez isso. Nunca a lei teve poder para salvar, né? A graça, então, ela provém, né, da graça de Deus, ali é que provém realmente a salvação. Não há mérito em nós de maneira nenhuma. Olha o versículo 24 aí do nosso texto, diz assim, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção, olha lá, pela redenção que há em Cristo Jesus. Veja que nós somos justificados gratuitamente e pela graça. Até quase que uma redundância, né? Porque aquilo que é graça tem que ser gratuito, que é um favor imerecido, né? Mas olha que ele ressalta isso, né? Paulo coloca gratuitamente pela graça, ou seja, é de graça e é um favor que você jamais iria merecer. Paulo mostra isso bem claramente ali. Então, amado, nós, né, somos salvos, somos justificados pela graça do nosso Senhor. E nós recebemos, inclusive, né, essa justificação pela fé e não pelos méritos que nós temos. Como muitos aí acreditam, né, que a justificação, ou seja, que a salvação vem dos méritos de suas obras. E Paulo deixa isso completamente aí às claras, né, dizendo para nós que não é assim. Olha o verso 28 aí do texto, ele diz assim, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei, inclusive. Então veja, nós temos aí várias religiões, né, várias igrejas evangélicas, que dizem, inclusive, que a salvação, ela vem de Jesus, mas que nós precisamos perseverar, nós precisamos viver uma vida correta diante de Deus para a gente continuar salvo, ou seja, a salvação não é mais só por Jesus, mas ela deve vir também acompanhada pelas obras. Quando, na verdade, nas Sagradas Escrituras, nós não vemos isso. O que nós vemos é que Jesus, ele nos salva, ele nos justifica, e aí então, né, a pessoa do Espírito Santo que vem habitar em nós, e a palavra de Deus, essa transforma a nossa vida, de forma que nós não mais temos prazer no pecado, e nós então agora buscamos viver uma vida diferente daquela que nós vivíamos outrora sem Cristo. Mas que as obras jamais têm poder para nos salvar. É um ato exclusivo de Deus nas nossas vidas. Amém, irmãos? A justificação é justamente isso, né? Então a justiça de Deus também é revelada no Evangelho. Vira aí comigo lá em Romanos capítulo 1, rapidinho, uma página para trás. Olha o verso 16 e o 17. Verso 16 e 17 diz assim, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então veja, amado,
que a justificação, né, a justiça de Deus, ela é revelada através justamente do evangelho, da palavra do nosso Deus. Amém, irmãos? Cada um de nós aqui que fomos salvos, nós fomos salvos quando nós ouvimos o evangelho da graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Contido nesse livro santo. Amém ou não? Foi aqui. Nós não fomos, né, salvos pelas nossas obras. Veja que se as obras tivessem poder para salvar, seria então desnecessário, né, duas coisas. Se a obra tivesse poder para salvar, e se o homem fosse capaz de cumprir, né, a lei, a justiça a qual Deus havia pedido para que fosse cumprido, se houvesse condições do homem fazer isso, ser salvo pelas obras e cumprir a justiça de Deus para ser salvo, então não necessitaria, é um pensamento lógico, não necessitaria de que Jesus Cristo viesse a esse mundo para morrer naquela cruz. Amém ou não, irmãos? Verdade ou não é? Me ajuda aí, gente, parece que você está meio. Mas veja bem, não havia necessidade. Era simplesmente continuar com aquele pensamento que os judaizantes tinham, né? O judaísmo tinha, de que o homem tinha que cumprir a lei para ser salvo. Quando, na verdade, não tinha poder nenhum para salvar. Era só um ato, né, que levaria o homem a reconhecer a necessidade que ele teria de um remidor, como nós vimos na semana passada, de um salvador. Né? Então, a justiça de Deus, ela está aí escrita, né, nas Sagradas Escrituras, é apresentada através do Evangelho, né, da graça salvadora do nosso Senhor Jesus. A justiça de Deus só pode vir mediante a fé em Cristo para todos e sobre todos os que creem. Paulo fala isso no versículo 22, olha aí comigo, diz assim: isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. E aí, mais uma vez, né, nós encontramos algo que derruba por terra aquela ideia, inclusive lá, da predestinação, né, que alguns foram predestinados ao céu e outros foram predestinados ao inferno. E quando, na verdade, olha que o texto diz que a salvação veio para todos, né? Todos podem ser salvos, e isso, obviamente, né, se quiserem, se crerem no nome unigênito do Filho de Deus para a salvação. Então veja, a justiça de Deus, então, só pode vir mediante a fé em Cristo, e é para todos que creem. A justiça de Deus não faz também distinção, é o que Paulo mostra para a gente no verso 23, diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Né? Então veja aí que esta justiça de Deus, ela não faz distinção no caso de que todos pecaram, todos estão destituídos. Veja que a justiça de Deus recaiu sobre todos. Quando Adão e Eva pecaram no Éden, então depois de tudo isso, o pecado veio a toda a raça humana. A toda a raça humana. Todos pecaram. Assim como também a justiça de Deus não exclui ninguém, como nós vimos no versículo 22, a justiça de Cristo não exclui ninguém. Todos aqueles que crerem, todos aqueles que quiserem receber o Senhor Jesus como Salvador, serão salvos. Deus não está escolhendo, né, alguns e outros deixando para trás, ou como a ideia, né, da predestinação, né, que ele já escolheu aqueles que ele vai salvar e os outros ele condenou previamente. Ele não faz isso. Né? A justiça dele é algo realmente que não causa, né, nenhum momento aí a dúvida da gente sobre a justiça dele. Deus seria injusto se ele condenasse aqueles que ele não deu possibilidade de se converter. Concorda comigo, irmãos? Que Deus seria esse, que coloca você, né, deixa você vir ao mundo, mas não te dá a possibilidade de você crer, que não dá mais possibilidade de você ser salvo e o condena previamente. E de repente escolhe alguns que são até mesmo piores, vamos dizer assim, do que aqueles os quais ele condenou. Então, nós sabemos, né, o nosso Deus, ele é justo, amém, irmãos? Ele não é injusto de maneira nenhuma. A justificação é um ato, então, como nós dissemos já, declaratório, né, e não uma infusão da graça. A ideia de algumas igrejas é justamente esta ideia de que a salvação, a justificação, é uma infusão da graça nas pessoas, que as pessoas vão sendo salvas à medida que elas vão se aproximando daquilo que é a justiça a qual Deus determinou para elas. A ideia, inclusive, né, ali no catolicismo, a teologia católica romana, né, que traz essa ideia desta infusão da graça. Né? A justificação ali
para eles vem através das obras, e ele tem aquela ideia daquela balança, né? Que quando a pessoa vai praticando boas obras, aquela balança vai pendendo para um lado, e se ela vai praticando más obras, ela vai pendendo para o outro. E o dia que ela morrer, dependendo do lado que aquela balança está pendendo, ali então ela vai ser direcionada ou ao céu ou ao inferno. Uma ideia, né, completamente errada. A palavra de Deus jamais, né, mostra essa questão como sendo a salvação uma coisa gradual. A Bíblia não fala isso. Não fala isso. A Bíblia fala que quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, quando nós arrependemos dos nossos pecados, nós somos salvos naquele momento. Amém, irmãos? Aquele que crê no Senhor Jesus tem a vida eterna. Não é algo futuro, terá a vida eterna, mas tem a vida eterna. É um ato, naquele momento mesmo acontece. É algo que nós cremos, confessamos a Cristo e somos salvos. Amém, irmãos? Não é, nós não estamos aí sendo salvos aos poucos, né? Como alguns aí acreditam através das nossas obras. Existe sim, né, a obra da salvação no momento, né, presente, no momento aqui contínuo e também no momento futuro. Nós inclusive já falamos sobre isso. No momento em que nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós somos salvos. Amém? Somos salvos do quê? Somos salvos da condenação do inferno. Nós somos salvos, né, do poder do pecado sobre as nossas vidas. Isso é no momento em que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. Nós somos salvos da condenação do inferno. O pecado, nós somos libertos também naquele momento, mas por conta justamente da nossa pecaminosidade, nós vamos abandonando o pecado, pouco aos poucos, durante a nossa vida aqui. E isso é a santificação. Nós já somos salvos, mas, no entanto, aqui nós estamos abandonando o pecado pouco a pouco com aquilo que o Espírito Santo faz nas nossas vidas, né, com que a palavra de Deus nos mostra aquilo que nós estamos pecando e nós vamos abandonando. E há um ato futuro, sim. Esse ato futuro é que nós vamos também estar livres da presença do pecado na nossa vida, amém, irmãos? Através do corpo glorificado. Nós teremos, então, nós não teremos, né, melhor dizendo, o pecado mais em nós. Nenhum tipo de desenvolvimento, né, para o pecado, desejo do pecado, nós seremos tal como o Senhor Jesus Cristo é. Então, mas a questão, nós somos já salvos. Não é um ato que, você vai ser salvo da condenação do inferno à medida que você vai lutando, vai se santificando. Não é isso, não. Porque é uma declaração, a justificação é uma declaração. Aquele momento, você creu, Jesus então bate o carimbo lá no céu, esse aí está justificado. Justificado. A justiça, então, não é um mero perdão também, como alguns pensam. Pensam que a justificação é um mero perdão de pecados, mas não é só isso. Porque o mero perdão é aquele perdão que nós damos para as pessoas, né? Nós perdoamos as pessoas das ofensas das quais elas nos fizeram, mas, no entanto, a gente ainda lembra, vez após vez, aquilo volta à nossa memória. A justificação é completamente diferente, né? A justificação não é mero perdão, mas é remoção de toda culpa e de toda condenação. Amém, irmãos? Olha que maravilha, porque nós, através da justificação de Cristo Jesus, foi removido de nós toda a culpa e toda a condenação. Por isso que a salvação também, nós vamos estar vendo mais para frente, né, a segurança da salvação, por isso que a salvação ela é eterna. Porque na justificação, no ato de justificação, Deus tirou da sua vida toda a culpa e toda a condenação. Por conta da obra que Cristo fez na cruz, você não é culpado de mais nada quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Amém, irmãos? Nós não somos mais culpados. Lembra aquela ideia mesmo de que Jesus pagou os nossos pecados passados, presentes e futuros. Ontem, né, eu estava olhando, né, um pouco no Facebook e até mostrei, né, para a Tati. Ontem eu vi um senhor sendo batizado com 99 anos. Pressupõe que ele tenha se convertido há 1 ano, no máximo. Visto que normalmente, né, as igrejas, dentro daquele 1 ano, faz batismo. Talvez até em menos tempo. Irmãos, foram, talvez, né, dentro dessa margem de 1 ano, 98 anos vivendo sem Cristo. 98 anos vivendo nos pecados dessa vida aí. A gente pode dizer, inclusive, assim, entregou a vida a Jesus no último minuto mesmo, né? 99 anos, a pessoa não vai, normal da vida aí, não é nem chegar a 99 anos. Mas, amado, Jesus pagou todos os pecados daquele homem, passado, presente e futuro. Amém, irmãos? Todos. Então, independe, né, do momento em que a pessoa entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo,
Independe. Qualquer momento, qualquer idade, ainda assim, Deus justifica, Deus salva. Amém, irmãos? Deus salva. Então nós temos de ter isso na nossa mente, né? O perdoar é absolver alguém de uma penalidade ou dívida. Tem uma conotação, inclusive, negativa, porque a pessoa foi perdoada, mas aquela pessoa ela ainda pode, né, cometendo ainda os mesmos delitos ainda e ainda continuar culpada. Mas na justificação, o justificar é reputar e declarar que alguém é justo. Tem uma conotação positiva. O perdão é a absolvição do castigo. A justificação é a declaração de que não existe nenhuma base mais para se aplicar o castigo. E Paulo deixa isso bem claro para nós, lá em Romanos capítulo 8, vira lá comigo, rapidinho. Romanos capítulo 8, olha o versículo 33, texto bem conhecido nosso aí, 33 a 37. Paulo diz assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. A ideia, mais uma vez, daquela do tribunal, da justificação lá, do ato, né? Ali forense mesmo, do juiz batendo martelo, dizendo, ó, você está justificado. Lembra? Quem pode julgar? Quem é que vai julgar o ser humano? A palavra de Deus nos ensina que há um único que julga. Quem é? Deus. Agora veja o que Paulo está dizendo. Aquele que é justificado por Cristo, ó, verso 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Ou seja, é a última instância, irmãos. Ninguém pode condenar aquilo que Deus já justificou. Amém ou não? Não há mais condenação. E é isso que Paulo vai continuar dizendo. Olha o versículo 34, ele diz: quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e que também intercede por nós. Então, olha, será Deus que vai condenar, tendo Ele mesmo já nos justificado? Será Jesus que inclusive morreu por nós? Não tem mais condenação. Não há mais quem possa, né, nos condenar. Nós fomos declarados justos ali na última instância. Olha o verso 35, diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Amém, irmãos? Então veja, não tem mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por que não tem condenação? Porque não tem mais aquele que o condena. Chegou na última instância. Você entregou sua vida a Jesus, aquele que poderia condená-lo, o justificou, o declarou como sendo justo. E agora não tem mais como voltar atrás. O diabo nem pode, né, recorrer. Alguns acham que o diabo está lá no céu recorrendo, né? Não, mas essa alma aí, ela é minha, né? Porque, olha, essa alma aí pecou demais lá. Não, o diabo não pode nem fazer isso, né? Está acusando. Ele olha para Deus e fala assim, olha lá, foi por aquele ali que seu filho, né, morreu? Foi por aquele ali? Olha lá o que ele está fazendo. Ele está acusando. Mas, no entanto, ele não pode fazer. Ele sabe que ele não pode mais tomar ninguém que está guardado em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus, né? Por isso. Então, a justificação não é mero perdão, é uma remoção completa da culpa. Também, Paulo aqui nos fala sobre o autor, né, dessa justificação no versículo 24. Né? Ele diz assim, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, a fonte, né, da nossa justiça é Deus e a sua graça. Né? Deus é a fonte da nossa justificação. A salvação é a obra de Deus do começo até o fim. Nós vimos isso lá em Hebreus, né, falando inclusive que Deus havia preparado o corpo para seu Filho Jesus vir a este mundo antes mesmo da fundação do mundo. Então a salvação é a obra de Deus, do começo ao fim. Trata-se de um plano eterno, perfeito, infalível do próprio Deus. Ou seja, não é aquela coisa assim, depende de você se manter salvo. Não, depende de Deus. E ninguém, né? Jesus inclusive diz, né? Aquele que o Pai me dá virá a mim, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma. Essa palavra é muito forte, gente. Às vezes a gente não presta atenção no significado da palavra, né? Mas, ó, de maneira nenhuma. Isso significa o quê? Que não tem nada que vai fazer com que ele te lance fora. De maneira nenhuma o lançarei fora. Aquele que o Pai me dá virá a mim. Muito bem, Romanos capítulo 3, versículo 21 a 31. Logo nós vamos estar apresentando essa garotada toda aí, se Deus quiser. Justificação a qual Deus nos dá. A graça que nos justifica
a gente tem que ter na nossa mente também que não é uma graça, né, barata. Apesar da salvação ser gratuita, no entanto, a graça que nos salva não é barata. Porque custou o sangue precioso de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Em outras palavras, irmãos, não tem nada mais valioso no universo do que o sangue de Cristo Jesus. Não estou falando nem nessa terra, estou falando no universo. Ainda que alguém fosse dono de todo o universo, ainda assim não poderia de maneira nenhuma comprar a graça de Cristo Jesus. Ou seja, de maneira nenhuma poderia comprar o sangue de Cristo para remir-se. De maneira nenhuma. Então a graça, né, da salvação, ela não é barata por conta disso. Mas a salvação, ela é gratuita. Amém, irmãos? E a palavra de Deus diz, né, o preço pago ali na cruz não foi de ouro, não foi prata, mas foi o sangue precioso de Cristo Jesus. Né? Lá em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. A graça que nos justifica também não pode ser merecida nem conquistada. O versículo 24, aí, que nós lemos ainda há pouco, diz, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Somos justificados gratuitamente por sua graça. Não obtemos, né, essa graça por mérito. Não compramos essa graça com dinheiro. Não a recebemos, né, porque merecemos. Mas nós recebemos por graça mesmo. Favor imerecido. Deus olha para nós e, apesar da nossa inutilidade, podemos dizer assim, apesar de não termos valor nenhum, comparado inclusive com o seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, mas, no entanto, Ele nos dá a salvação. Amém, irmãos? Amém? Graça, graça. O fundamento, né, da justificação, Paulo dá aí do versículo 22 até o versículo 26. Se a fonte da justificação é Deus e a sua graça, o fundamento da justificação, obviamente, será esse, Cristo e a sua cruz. Amém, irmãos? É nele que nós estamos fundados. Veja que a questão da salvação, tudo, né, provém, na salvação, tudo provém de Jesus. Se nós pegarmos e tirarmos Jesus das Sagradas Escrituras, não resta mais nada. Sabia? Não há, inclusive é uma das provas, né, irrefutáveis de que esse livro é um livro divino, é justamente esse. Porque você tira um único personagem e acaba o livro. O cristianismo é isso. Você tira Jesus Cristo, não sobra nada. Nada mais. Tudo, né, está realmente ali ligado, né, com Cristo. E a salvação é assim. O fundamento é Jesus Cristo mesmo. Tudo, né, vem de Deus, obviamente, mas por meio de Jesus. Ele deu, né, o seu Filho. É isso que diz, inclusive, lá em João 3,16. Né, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele deu a salvação a nós. Ele mandou, né, Jesus a este mundo para nos salvar. Então, amado, como é que esse Deus justo pode declarar justo o injusto sem comprometer a sua própria justiça? Nós já falamos sobre isso, né? Nem condescender com a injustiça, né, do injusto. E aí nós já respondemos essa questão, né, de que é justamente através da justiça praticada pelo próprio Senhor Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Quarto lugar, o instrumento da justificação. Paulo vai dizer do versículo 22, 25, 26 e 28, né, ele mostra para nós aí que a fome, né, da justificação, a fonte, perdão, da justificação é de Deus, né, e a sua graça. O fundamento da justificação é Cristo e a sua cruz, mas o meio e o instrumento da justificação é pela fé. Então veja que o meio pelo qual nós somos justificados é pela fé em Cristo Jesus. Amém, irmãos? É pela fé. Nós precisamos crer, e veja que a fé em Cristo Jesus. Esta fé, ela é direcionada a um único elemento, que é Jesus Cristo. Por isso que nós não podemos, de maneira nenhuma, agregar alguma outra coisa a essa fé, como muitos têm feito, né? Agregando aí, olha, é Jesus mais as obras, é Jesus mais a igreja, é Jesus mais... Não tem isso. Ela é focalizada, ela é centrada em Jesus. Inclusive, quando a gente fala, né, lê nas Sagradas Escrituras, falando sobre os dois caminhos, né, que há um caminho largo e há um caminho estreito. Muitas pessoas acham que o caminho é estreitinho mesmo ali. A ideia é de que ninguém, né, ou poucas pessoas vão poder passar por ele, na questão de que falta lugar para que as pessoas sejam salvas, ou falta graça para que as pessoas sejam salvas. Não é isso. Só está dizendo que o caminho é estreito porque ele é focado em Jesus. São poucos os que entram, porque muitos estão ainda confusos com as coisas deste mundo.
com a vida que levam nesse mundo. Não querem abandonar a sua vida para realmente focar a sua vida em Cristo. Entregar a sua vida de fato ao Senhor Jesus Cristo. Estão até muito envolvidos com religiões que estão pregando coisas contrárias às Sagradas Escrituras, pregando aquilo que eles gostam, né, de ter, querem obter, que almejam obter, ao invés de olhar e focar realmente em Jesus para a salvação. É unicamente Jesus, irmãos, e nada mais, amém? Nada mais. É Jesus Cristo, Ele é o único, né, que pode salvar o homem. Então a fonte, né, da justificação é Deus, a sua graça, o fundamento da justificação é Cristo, e o meio é pela fé. Paulo vai dizer aí, olha comigo, o versículo 22, ele diz assim, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Veja que a fé é aquilo, a confiança, né, que nós colocamos, depositamos a inteira confiança na pessoa de Jesus para a salvação. Não é qualquer fé. Existem vários tipos de fé, nós já falamos também um pouco sobre essa questão, né, alguns domingos atrás. Existem vários tipos de fé, mas a fé que salva é aquela que você deposita completamente na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha também aí o versículo 25 comigo, ele diz assim, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Veja aí mais uma vez, né, falando aí que a propiciação pela fé. Veja que nós, né, temos de crer no sacrifício de Cristo, na propiciação que Ele fez por nós, no sangue dele derramado naquela cruz. E é crer ali incondicionalmente. Você crê que o sacrifício de Cristo naquela cruz, o sangue dele derramado, é suficiente para salvar você? Diz amém. Então veja, irmãos, se você não crê nisso, se você tem dúvida quanto a isso, o que a palavra de Deus diz é que você não é justificado, você ainda não foi salvo. Você precisa crer, depositar toda a sua confiança realmente no ato ali, né, salvífico, no ato vicário, né, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, olha o versículo 26 também, diz assim, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em quem? Em Jesus, mais uma vez mostrando, é em Jesus, em Jesus. Olha o verso 28, diz assim, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. O homem é justificado pela fé, sem as obras da lei, inclusive nós já falamos, por sua incapacidade, inclusive, de cumprir a lei. O homem não é capaz. Nunca foi e jamais será. Por si só. Jamais. Mas, no entanto, né, pela fé, naquele que praticou a justiça por nós, naquele que padeceu na cruz pelos nossos pecados, nós somos justificados, né, declarado justo. Amém, irmão? Então, o valor da fé não reside, né, nela mesma, mas inteira e exclusivamente em seu objeto, a saber, né, Jesus. Este foi crucificado por nós. Não é só ter fé em qualquer coisa, porque assim a gente dá margem, inclusive, aí para o panteísmo, para tantas outras religiões aí absurdas, né, que nós temos nesse mundo, quando, na verdade, a Bíblia só fala que nós só podemos ser salvos pela fé exclusiva em Jesus, no sacrifício qual Ele fez na cruz por nós. E também, irmãos, nós vemos aqui agora Paulo, né, falando aí do versículo 27 a 31, as objeções à justificação. 3 objeções são aqui listadas. A primeira é, onde está o motivo, né, de vanglória? Olha o versículo 27 e 28 aí. Paulo diz assim, onde está logo a vanglória? E ele responde, né, excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Os judeus, né, se vangloriavam na lei e na circuncisão. Os irmãos se lembram disso? O judeu achava ser melhor do que qualquer outro povo, porque eles tinham a lei de Deus, Deus havia dado a eles a lei, e por causa da circuncisão. Eles não entenderam nada. A realidade é essa. Durante todo o tempo, eles não entenderam nada. Nem o que a lei representava e nem o que a circuncisão representava. Eles não entenderam nada disso. Eles só colocaram a fé de que aquilo ali é que fazia eles especiais. Quando, na verdade, não.
A lei os condenava e mostrava, apontava para Cristo. A circuncisão era a forma de vida a qual eles deveriam viver. O simbolismo era de que um povo separado para Deus, um povo que vivesse de uma forma santa, justa, para glorificar o nome de Deus. Mas eles não entenderam nada disso, eles só acharam que o ato ali, né, que era importante. E eles, os irmãos, inclusive, sabem, né, da história, em vários momentos ali na história judaica, o povo deixando Deus, abandonando Deus, indo atrás de outros ídolos e tal. Então, amado, eles não entenderam nada com respeito a essa questão. Os judeus, então, se vangloriavam nisso. Julgavam-se, inclusive, melhores, né, do que os outros. Aplaudiam a si mesmos. Eram presunçosos. Se orgulhavam, né, da sua justiça pessoal. No entanto, uma vez que a justiça é obra, né, de Deus e não do homem, e uma vez que ela é recebida pela fé e não pelo mérito das obras, cessa, né, qualquer possibilidade de vanglória. Ou seja, quando a salvação é crida, como alguns pensam, que vão ser salvos por conta das suas obras, causa nesse ser humano, né, aquele orgulho. Ele começa a se vangloriar porque ele acha que ele é salvo, porque ele é bom mesmo. A gente consegue, dentro de algumas dessas igrejas, né, que é ensinado esse tipo de doutrina, nós conseguimos ver isso, né, que eles se vangloriam, eles se acham uns melhores que os outros. Você vai para dentro, né, do movimento neopentecostal, você vai ver muito isso. Até dentro do movimento pentecostal. As pessoas, né, se julgam umas melhores que as outras, até na questão dos dons. Quem fala em língua está aqui em cima, né, mas quem não fala está lá embaixo. Porque, olha, não, esse aqui é especial. E não é assim. Nunca foi assim. E nem sequer, né, a Bíblia coloca o dom maior por dentro da igreja ser o dom de línguas. O que a Bíblia fala é que o dom maior na igreja é o dom de profecia, ou seja, da palavra de Deus. Amém, irmãos? Esse aqui é o dom maior. É quando nós pregamos a palavra de Deus, quando nós anunciamos o evangelho de Cristo Jesus. Amém? Esse é o maior dom que a palavra de Deus diz. Mas veja que alguns existe essa vanglória. Então, ou seja, se a salvação, amado, fosse por nossas obras, nós teríamos do que nos orgulhar. Mas como a salvação não é produto das nossas obras, mas é de graça, do que nós temos de nos gloriar? Nada. A salvação é graça. Ou seja, basicamente, a salvação é aquilo que você não merece. Não mereceu de forma nenhuma. Que eu não mereço, que eu não mereci de forma alguma. Mas mesmo Deus olhando para nós e vendo que nós não merecíamos nada, Ele mesmo assim nos deu a salvação de graça. Amém, irmãos? Então nós não temos do que nos gloriar. Inclusive por dentro, né, das nossas igrejas, às vezes pode haver alguém que está assim, não, eu sou melhor do que o povo lá fora, porque, né, eu sou filho de Deus. É verdade, você é filho de Deus se você entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Agora, melhor do que alguém que está lá fora, a única coisa de diferente que tem é que você já reconheceu Jesus como seu Salvador. Mas você continua sendo miserável tal como Ele. A única diferença é que a graça de Cristo caiu sobre você. Amém, irmãos? Se tem hoje algo de bom na sua vida, é Cristo. Não é por não é por você. Se hoje você é diferente, se hoje você tem um lar, né, abençoado por Deus, é por conta de Deus mesmo, porque não é por você. Então nós não podemos, né, não temos nada de que nos gloriar na questão de que parte, né, da salvação vem, né, de nós. Também, onde está a exclusividade, né, dos judeus? Né? Paulo também mostra essa questão da objeção, aí, da justificação que os judeus colocavam, no versículo 29 e 30, que ele diz assim, é porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Então também tinha aquele pensamento, né, dentro do judaísmo, ali de que a salvação era um produto exclusivo para os judeus, e não era. Às vezes, até por dentro das igrejas, né, hoje, igrejas gentias, né, também há esse tipo de pensamento, que a salvação é exclusivamente nossa, e não é. A salvação é para todos, amém, irmãos? Os judeus, a única diferença, nós já falamos a respeito disso, que se os judeus tivessem entregue, reconhecido realmente Jesus como seu Salvador, entregado a sua vida ao Senhor Jesus, hoje competia a eles levar o evangelho ao restante do mundo. A salvação sempre foi para todos. Nunca foi objeto, né, de uma só nação, de um só povo. Sempre foi para todos. A diferença é que eles não creram. A palavra de Deus diz que por eles não aceitarem
essa salvação, né, passou a todo mundo no que se diz que o evangelho foi levado também aos gentios. E os gentios creram. E hoje, a nossa obrigação como gentio, levar o evangelho também aos judeus. Não só aos gentios, mas também aos judeus. Amém, irmãos? Amém? E nós vemos, inclusive, né, nas Sagradas Escrituras, que a salvação, mesmo no período da lei, nós vamos ver ali várias pessoas que não eram judeus, que creram no Senhor e foram salvos. Nós temos vários ali dessa forma. Não eram judeus, mas, no entanto, creram. Então, a salvação nunca foi um produto exclusivo de um povo. Amém? Sempre, né? Deus ofereceu e Deus amou, foi o mundo e ofereceu também a salvação a todos. Também a terceira objeção que Paulo mostra para a gente aí, última, né? Dizendo, onde está a contradição entre a lei e a fé? Olha o verso 31, nós finalizamos, dizendo assim, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. E aí alguns que confundem, né, a ideia aqui de que não, agora salvos nós não precisamos mais cumprir a lei. Ou então salvos agora é que nós precisamos cumprir a lei. Não. A questão é de que nós fomos salvos, a lei foi estabelecida no fato de que Jesus cumpriu a lei por nós. Amém, irmãos? E a lei não foi abolida de maneira nenhuma, porque a lei serve ainda para nós de parâmetro como cristãos para buscarmos viver uma vida santa ao nosso Deus. Amém, irmãos? Nós somos justificados por Deus. Amém ou não? Por Cristo. A ação, né, feita pelo próprio Cristo, por meio da fé. E essa justificação faz justamente com que nós venhamos buscar viver uma vida justa, realmente. Uma vida diferente desse mundo aí fora, né? Por fim, irmãos, nós vemos aqui que a palavra de Deus, né, ela nos afirma questões aqui sobre a justificação. Primeiro, que a justificação ela é sem a lei, ou seja, não há obras humanas. No versículo 21, nós vemos isso. A justificação se dá quando o homem crê. A lei dava testemunho dessa justificação, né, do evangelho, apesar dela própria, né, não ter poder para justificar, a lei mostrava que justamente Jesus viria depois para morrer por nós. A justificação também é mediante a fé, e a fé unicamente, exclusivamente em Cristo Jesus. Nós vimos aí o versículo 22 na parte A. O valor da fé consiste no valor do seu objeto, ou seja, no valor de Cristo Jesus mesmo, o próprio Cristo. A justiça, né, do Evangelho é uma dádiva concedida, né, por Deus a nós e por meio da fé. Também vimos no versículo 22, na parte B, versículo 23, que a justificação é para todos, sejam gentios ou sejam judeus. Ele, né, foi dado a nós, dado a todo mundo, como diz lá em João 3,16. Também que a justificação é pela graça, né? A ideia, né, de graça é algo realmente maravilhoso quando nós comparamos graça e misericórdia, colocamos essas duas palavras, né, numa mesma frase. Misericórdia é o quê? É quando não recebemos aquilo que nós deveríamos receber. E graça é o quê? Quando nós recebemos aquilo que nós não deveríamos receber. Ou seja, na misericórdia, Deus não nos dá o inferno. A misericórdia dele faz com que ele não nos lance lá no inferno, na condenação eterna. Ou seja, aquilo que nós merecíamos. Mas a graça nos dá aquilo que nós não merecíamos. A graça faz o quê? Ela nos dá a salvação, ela nos conduz, né, ao céu por meio de Cristo Jesus, quando na verdade o que nós merecíamos era o inferno. Então a justificação ela é pela graça. A justificação não foi dada, né, a um alto preço, ou seja, que nos custe um alto preço, mas no entanto tem um valor imenso, irmãos. Por isso que nós não podemos também abusar da graça. Lembra de que aquilo que Cristo nos deu foi pago por um alto preço, o sangue do seu Filho Jesus na cruz. Não é assim? Quando nós temos um bem valiosíssimo, nós não cuidamos bem. Não é assim? Você vai lá e compra, né, um carro aí zero. Você paga lá seus 60, 70, 80 mil no carro. Você vai chegar, obviamente você não vai parar em qualquer esquina. Você não vai chegar com um carro desse, né, colocar lá debaixo de um pé de jaca carregado. Você não vai fazer isso. Porque é um bem de altíssimo valor, você vai cuidar daquilo ali. Amado, o maior bem que nós temos é a salvação por meio de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então, não é que nós vamos perder se nós não cuidarmos bem. Mas se é aquele objeto de maior valor que nós temos na nossa vida é a salvação, nós precisamos cuidar muito bem da nossa vida. Amém? Jesus nos comprou com o seu precioso sangue. Então, a justificação, né, ela foi paga aí pelo alto preço de Cristo. A justificação foi feita
em perfeita justiça. Nós vimos na semana passada a respeito dessa questão. Em perfeita justiça. Tudo que era para nós cumprirmos, Jesus cumpriu por nós. Por isso houve, né, condição de que ele morresse pela raça humana. E por fim, a justificação foi consumada para confirmar a lei. A doutrina da justificação pela fé não é contrária à lei, mas é a consumação da lei. A lei não nos justifica. Sua função é nos tomar, né, pela mão, como nós dissemos, e nos levar a Cristo, o Redentor. Amém, irmãos? Nós somos justificados, não por nós mesmos. Amém? Nós somos justificados por Cristo Jesus. Isso deve falar muito ao nosso coração. Porque aquele único que poderia condenar qualquer um de nós foi aquele que nos inocentou, nos justificando por meio da fé em Cristo Jesus. Amém? Vamos colocar de pé, nós vamos orar, encerrando o culto nessa manhã. Santíssimo Deus, eterno Pai, Senhor, nós te agradecemos por poder, ó Pai, nesta manhã, louvar, engrandecer, ó Pai, o teu santo nome. Te louvamos também, ó Pai, pelo estudo da tua palavra nesta manhã. Por saber, ó Pai, que a nossa justificação não tem nada a ver com nós mesmos. Que é o Senhor que, de fato, quem nos justificou, quem nos declarou justo aí no tribunal do céu. De forma, ó Pai, que nós não vamos mais, de maneira alguma, entrar em condenação. Nós somos imensamente gratos, ó Pai, ao Senhor. Sabemos que nós não merecemos, sabemos que o que nós merecemos, de fato, é o inferno, mas nós te louvamos, ó Pai, pela sua graça. O favor o qual o Senhor prestou por nós naquela cruz, ó Pai, dando ali o seu sangue por nós, pagando o preço pelos nossos pecados, salvando as nossas almas. E nós, ó Pai, somos imensamente gratos ao Senhor. Pedimos, ó Pai, que o Senhor também nos ajude a darmos valor naquilo que o Senhor fez por nós. Que nós possamos, como salvos em Cristo Jesus, viver de forma que realmente glorifique, exalte ao teu santo e maravilhoso nome. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a cada momento a vivermos fiéis diante da tua presença. E também, ó Pai, a levarmos este mesmo evangelho da graça salvadora do nosso Senhor Jesus a muitos deles que se encontram aí perdidos, ó Pai, neste mundo, sem Cristo. Pedimos também, ó Pai, neste momento, que o Senhor continue a abençoar o teu povo, a protegê-los, a guardá-los, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, também nos ajude, que breve a nossa vida possa voltar à normalidade, nós possamos todos juntos, reunidos aqui, louvando, exaltando, ó Pai, a tua majestade. Nós te pedimos, ó Pai, despeça-nos também, neste momento, para os nossos lares, protegido, amparado por suas santas mãos, e nos traga também à noite, ó Pai, para ouvirmos uma porção mais da sua palavra. E é em nome de Jesus é que nós te pedimos, te agradecemos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Muito bem, irmãos, sem mais então, nós encerramos o nosso culto. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um. Deus abençoe.